Boa noite, meus amigos do Brasil. Tudo bem com vocês? Professor Pedro Lenza falando, como é que vocês estão por aí? Queria dar muitas boas-vindas aí para todos os amigos do Brasil que estão entrando. Já estou vendo aí, aqui já o professor Madeira já está aqui. O professor Madeira já está aqui, já vou chamar ele aqui, já pesquei o homem aqui. Já está entrando, já tem quase 200 pessoas ao vivo, estou aguardando o professor Madeira para entrar, meu Deus do céu. É uma loucura isso tudo aqui, gente. Então, cadê meus amigos do Brasil? Vamos lá. Professor Madeira, estou aguardando a sua entrada aqui, meu amigo. Cadê você? Fala, galera. Convidem os amigos, gente. Hoje vai ser um tema... entrou. Guilherme Madeira, como é que você está, meu amigo? E aí, meu caro, tudo bem? Que honra ter você aqui no projeto Live do Lenza. Uma grande alegria, viu, professor Madeira? Nós nos conhecemos já faz bastante tempo e sigo o seu trabalho, a sua pessoa, o seu jeito de ser. Você é exemplo para todos nós e por isso uma grande alegria tê-lo aqui no projeto Live do Lenza para falarmos sobre um tema extremamente importante, atual, que envolve as imunidades parlamentares e um tema que tem aspectos tanto constitucionais como processuais penais. E chegando em quase 500 pessoas, seja bem-vindo, professor Madeira. Muito obrigado, meu caro. Um forte abraço para todo mundo. O pessoal, talvez muitos não saibam, mas eu e o Pedro nos conhecemos mais ou menos desde 95. Então, são quantos anos? 96, talvez, né? Sei lá, pode ser 95, exatamente. Que loucura, 95, meu amigo. Eu não sei nem fazer 96. Essa conta. Eu não sei sou de humanas, eu não sei fazer essa conta também. Muito bom. Tô gostando. Você está sem barba, professor Madeira? Gostei de você sem barba, viu? Muito obrigado. Gerou controvérsias isso. Bandido, me disseram no Instagram que se eu tivesse barba ele não tinha me roubado. Mas, enfim. Vai saber, né? Ficou cara de muito novo. Mas vamos lá, então. Vamos falar de um tema extremamente importante. E eu vou começar, só para avisar os nossos amigos aqui do Brasil, a gente não tem muito roteiro planejado, o que é bom, a gente vai falar aqui muita coisa de improviso, o professor Madeira vai poder me interromper, vou poder interrompê-lo, a gente tem 1 hora para trabalhar os assuntos aqui, então nós vamos lá. O primeiro ponto que eu queria desenvolver, amigos, são 500 pessoas, realmente tenho feito esse projeto, 500 pessoas ao vivo, acho que é a primeira vez que a gente chega de uma vez em 500 pessoas, de uma vez. Significa, professor Madeira, eu estou aqui nos Estados Unidos para o meu pós-doutorado, você está em São Paulo e tem 500 pessoas espalhadas pelo Brasil. Isso é fantástico. O uso da tecnologia para que a gente possa atingir as pessoas, a democratização. Isso é o máximo. Por isso eu estou muito empolgado e agradeço a sua presença. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão das imunidades parlamentares. Vamos lá. E eu queria trazer uma rápida observação sobre o conceito de imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar nada mais é do que uma prerrogativa. Eu não diria que é um direito subjetivo, mas uma prerrogativa que decorre do efetivo exercício da função. Pedro, só uma coisa. Claro. Suspenda os comentários, porque eu acho que está travando um pouco a transmissão. Tem muita gente comentando. Melhor. Então, tiramos os comentários. São 600 pessoas ao vivo chegando agora. Então, obrigado, professor Madeira. Então, eu dizia que é uma prerrogativa que decorre do efetivo exercício da função. E, por isso, não está relacionado à pessoa daquele que tem a imunidade. Eu divido as imunidades parlamentares no livro em 2 grandes grupos. A imunidade material, real ou substantiva, e a processual formal ou adjetiva, que se divide em 2. A processual se divide em processual para a prisão e processual para o processo. O foco da aula de hoje vai ser justamente, por ser um tema que você é o grande especialista, ligado à prisão. Mas eu quero trazer, se você me permitir, professor Madeira, uma rápida observação sobre a material, e aí a gente já entra no grande tema de hoje, para falar sobre prisão. Bom, primeiro ponto, e eu postei lá no meu Instagram, é mais ou menos uma imagem como essa que eu imprimi aqui, está lá no meu feed. Eu postei... Essa aqui também. Maravilha, exatamente. Eu postei
a redação original de 88 e a redação trazida pela emenda 35 de 2001. E o que é interessante nós olharmos sobre a imunidade material é que eu destaquei logo no caput do 53 que foi acrescentado a expressão civil e penalmente e a palavra quaisquer, que não existiam essas três palavras na redação original. Então, o texto diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Muito bem. E a gente vai precisar fazer uma outra aula sobre imunidade material, porque tem muita coisa para discutir. Mas o que eu quero chamar a atenção são dois pontos. Primeiro que não havia dúvida sobre a imunidade material penal, havia uma certa dúvida sobre a de caráter civil, isso foi extirpado. Portanto, não são responsáveis também civilmente por opiniões, palavras e votos, que, claro, estão conectadas com a função parlamentar. Agora, quando se fala em inviolabilidade penal, e aí que eu queria a sua contribuição, eu tenho muita dúvida, até porque não é um assunto de meu conhecimento. No livro, né, o livro, estou falando aqui da última edição do Diamante, estou chamando de Diamante, eu trago vários posicionamentos de natureza jurídica da imunidade material. Então eu coloco aqui na coletânea. Pontes de Miranda diz que, aliás, Nelson Hungria diz que é uma causa excludente de crime, a material. Basileu Garcia diz que é uma causa que se opõe à formação do crime. Damásio de Jesus diz que é uma causa funcional de isenção de pena. Aníbal Bruno diz que é uma causa pessoal e funcional de isenção de pena. Heleno Cláudio Fragoso diz que é uma causa de irresponsabilidade. José Frederico Marques diz que é uma causa de incapacidade penal por razões políticas. Então, esse é um grande ponto. No fundo, o que se tem aqui é a inexistência da prática do crime. E eu queria saber se você tem alguma visão sobre essa questão da natureza jurídica da imunidade material, sabendo que não é o nosso tema de hoje. Professor Madeira, você tem alguma ideia para falar sobre isso? Olha, Pedro, eu tenho uma ideia, eu tenho pensado sobre isso, eu acho que isso se liga em algum grau ao que nós vamos falar. Eu me preocupo muito com a erosão da democracia que está se espraiando pelo mundo todo, e eu acho que nós temos que fortalecer o parlamento. Fortalecer o parlamento não quer dizer apoiar um ou outro deputado, mas a instituição em si. A instituição parlamento, ela representa a democracia. O parlamento brasileiro representa o povo brasileiro, independentemente de você gostar daquele deputado ou daquele senador. Eu acho que a gente precisa apoiar o parlamento. E, por isso, a minha ideia de que, respeitadas todas essas posições, essa imunidade que nós estamos discutindo, que você está levantando, é uma imunidade, é uma causa de exclusão da tipicidade. Acho que faz muito mais sentido dentro da ideia... Eu acho que ninguém falou sobre isso, né? Nessas posições, ninguém falou de tipicidade, não, né? Não. Eu vou criar, na nova edição, professor Madeira. Eu gostei muito, Madeira. Cara, que legal. Interessante. Acho que fica interessante, porque ela reforça a ideia de proteção. Reforça a ideia de representatividade, de democracia. Olha, eu não tinha pensado. É como se não tivesse... Para você ter uma ideia... Desenvolve. De como eu vejo isso, eu estava discutindo hoje com os meus alunos da graduação, e eu fiz a seguinte pergunta para eles. Pensem no deputado que vocês mais odeiam. O que vocês mais odeiam? E respondam a pergunta. Quem tem mais legitimidade democrática? Ele ou eu? Daí os alunos ficaram olhando, eu falei, é ele, porque ele foi eleito pelo voto. Eu prefiro um concurso público. Mas legitimidade democrática vem do voto. É verdade. Ele tem mais do que eu. Por mais que a gente odeie ele. Ou eles, né? Por mais que a gente odeie ele. Seja ele quem for. Gostei. Muito legal, muito legal. Você chegou a já... Você conhece algum outro doutrinador ou foi uma ideia que surgiu aí agora? É uma ideia que eu tenho refletido. Como eu não trato da imunidade material no livro, mas das imunidades processuais,
Eu não escrevi sobre isso, mas talvez tenha isso na próxima edição do meu livro. Vamos lá. Legal. Bom, então colocado isso, e eu acho que daria realmente uma aula específica sobre imunidade material, tem muita coisa para falar, dos limites, como funciona, mas eu quero focar aqui na questão da imunidade formal para a prisão. Então vamos lá, retomando então a divisão que fizemos. A imunidade formal, ela está prevista tanto para a prisão como para o processo. E a emenda 35 de 2001, vale a pena olhar o feed de novo, traz importantes mudanças em relação a a regra de 88. E talvez esta seja uma emenda que encontrou grande apoio popular em razão de diversas crises políticas que se via no parlamento naquele momento. Então se tentou frear, por quê? Muitas vezes a imunidade acabava se confundindo com impunidade e servia como escudo protetivo para que aquele eleito cometesse crimes e ficasse impune. Então realmente foi uma resposta que se deu por uma pressão social, esta emenda 35 de 2001. E aí, a imunidade formal para a prisão, a única diferença que se tem, a novidade que se tem para a prisão, é que a apreciação, eu já vou explicar, e aí você vai dar sequência sobre o aspecto processual, professor Madeira, é que se prestigiou o voto aberto aqui, diferente do voto secreto que era antes de 88. Então vamos ler a redação introduzida pela emenda 35 em relação à imunidade processual para a prisão. Diz o texto: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrantes de crime inafiançável. Nesse caso, que caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto, e aí não disse mais a palavrinha voto secreto, como era a redação original, da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, o primeiro ponto importante aqui, que eu queria destacar e que se manteve. A imunidade formal para a prisão, ela surge, ou ela se verifica, mesmo antes da posse. O texto diz, desde a expedição do diploma. É bastante interessante isso. E aí, diz que eles não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Portanto, a regra, a literalidade do 53, parágrafo 2º, me diz que eu só posso prender, e aqui eu estou me referindo à prisão não definitiva, a prisão cautelar, em flagrante de crime inafiançável. Se eu estiver diante de flagrante, mas de crime afiançável, não é o caso. Ou se eu não estiver diante de flagrante, também não é o caso, neste primeiro momento da leitura, que aí a gente vai trazer exceções. Então, falamos em flagrante de crimes inafiançáveis. Não sei se você queria falar alguma coisinha sobre os crimes inafiançáveis e essa situação que o texto traz. Então, vamos lá. Eu gosto muito do que Madeira, ministro... deixa eu... A Manu está entrando aqui, eu acho que ela quer dar um oi. Olá! Está aqui, Olá. É difícil se concentrar com a turma aqui, mas estou tentando. Ó, Manuzinha. então eu vou mostrar uma coisa para Malu. Pede Manu, pra Manu. aqui. Volta, Manu. Tá Volta. aqui. Olha isso, Manu. Traz o Chanel. Não traz não, pelo amor de Deus, não vai dar briga. Mandou trazer o cachorro aqui, vai dar briga. Briga virtual. Essa é a paçoca. A paçoca, Manu. É que ela não tá ouvindo, que eu tô com o microfone. Tá bem. Manuzinha, a Manu vai dar um beijo pra vocês, se ela precisa dormir, porque amanhã tem aula, né? Tá, te amo. Fazia tempo que ela não entrava na live. Tá, te amo. Vai dormir. E aí a gente vai fazer uma live só nós dois um dia pra mostrar como você tá grande pra turma. Encosta a porta, papai. Encosta a porta. Te amo. Vai. Vamos lá. Eu gosto Crimes muito do que o Celso de Crimes Mello fala inafiançáveis. sobre essa imunidade. Ele traz a ideia norte-americana de freedom from arrest.
a ideia da imunidade prisional, né? A liberdade de não ser preso. De novo, uma forma de proteção do parlamento. No Código de Processo Penal, nós temos 2 artigos, basicamente, o 323 e o 324. O 323, ele traz as hipóteses dos crimes inafiançáveis. Racismo, hediondos, tortura, grupos armados, que são aquelas hipóteses constitucionais. E no 324, que vai ser muito importante para a gente já, ele cuida das situações de inafiançabilidade. Não é exatamente crime inafiançável, embora o Supremo vai modificar um pouquinho isso, ele fala de situações de inafiançabilidade, e uma que eu chamo a atenção dos colegas é o inciso 4, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. É o 324, você está se referindo ao 300 e qual, Madeira? 324, inciso 4. 324. Estou abrindo aqui também. Tá. Não Pois será é. igualmente concedida fiança, isso quando presentes os motivos Que da autorizam a prisão preventiva. Do 312. Perfeito. Isso. A Maravilha. primeira vez, no meu livro, Pedro, e aqui tem a nova edição dele, que é essa daqui, o curso de processo penal. Da A linda RT. edição. Aliás, está com desconto no site da RT, pega lá no meu perfil, tem um cupomzinho ali de desconto. Pois bem, eu mostro várias fases em que houve ataques e restrições a essa imunidade. E a primeira, e assim, primeiro já dando um spoiler do que me parece, houve tanto abuso dos deputados e senadores que isso gerou uma reação do Supremo. Para você ter uma ideia, a gente conversava já, a primeira vez que houve esse ataque foi no HC 89417 de Rondônia, que é um HC que cuida de deputados estaduais. Naquela época, a Assembleia Legislativa de Rondônia tinha 24 deputados estaduais e 23 envolvidos com o crime organizado. Cara, imagina isso. Dos 24 deputados, 23 ligados ao crime organizado. Você deve lembrar, Pedro, tinha até o deputado da Serra Elétrica, lembra que ele esquartejou a pessoa, a gente ouviu o áudio no Jornal Nacional, e decretaram a prisão preventiva desses deputados estaduais. E aí eu acho que vale a pena você comentar com o pessoal, deputados estaduais têm a mesma imunidade dos deputados federais, não é isso? Nós vamos chegar, acho que ao final da nossa conversa eu quero pontuar a questão específica. E na semana passada, dia 8 de maio, o Supremo confirmou que as regras para os parlamentares federais se aplicam também para os deputados estaduais. No final, acho que a gente pode formalizar e trazer o precedente, porque foi, na verdade, uma medida cautelar em ADI. Mas, realmente, as regras se aplicam também para os deputados estaduais e, do meu ponto de vista, apesar do alarde da imprensa, não é nenhuma novidade. É a letra do 27. É a letra do 27. Para primeiro, salvo engano. Mas vamos lá. Então, nós estamos falando do habeas corpus de 89.417. Nós estamos diante, portanto, de uma situação em que se admitiu prisão preventiva de parlamentar estadual e, portanto, se admitiu uma situação de prisão não definitiva que não é a regra explícita do 53, parágrafo 2º. Ou seja, nós estamos diante aqui de uma... Porque quando se lê o 53, parágrafo 2º, se tem uma regra, não é um princípio, é uma regra clara de que só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Em nenhuma outra situação se admite a prisão. Eu estou falando de prisão processual aqui, não estou falando de prisão em razão de sentença condenatória. Não, prisão processual. Processual. Ou seja, é só uma situação flagrante de crime inafiançável. O que o Supremo fez foi criar uma nova situação que não está prevista na Constituição. Então, houve muito debate. Então, é muito interessante que a gente deixe claro, que se criou pela primeira vez, e eu li o seu livro, gostei bastante do histórico, você deixou claro, esse é o primeiro momento, eu vou usar uma expressão que você não usou no seu livro, de derrotabilidade da regra. Derrotabilidade da regra significa
não é ponderação de regra, porque não se pode ponderar a regra. Se Não. ponderam princípios. O que eu estou dizendo é que houve uma derrotabilidade, o afastamento da regra e a observância de uma outra disposição. Não é ponderação isso aqui, não. É derrotabilidade. É afastamento de regra. E se admitir uma outra situação que não é aquela que está explícita no texto, diante de circunstâncias muito específicas. E você aí colocou muito bem isso. E aí vale a pena falar mais claro disso. Nós estamos falando da ação cautelar 4039 do Distrito Federal. Não, peraí. Esse precedente de Rondônia é o HC 89.417. Mas agora nós vamos avançar. Vamos avançar. Eu lembro que no seu livro você traz mais uma situação. A segunda situação, então vamos para organizar para os amigos. Então temos a regra. A primeira situação de derrotabilidade, anotem aí, é o HC 89.417, que é o caso de Rondônia. Isso. Dos 24 parlamentares, 23 estavam envolvidos. Exatamente. Agora vamos para uma outra situação de afastamento da regra da Constituição, em que se admitiu prisão em uma situação que não era flagrante de crime inafiançável. O professor Madeira está falando da AC 4039, perfeito? Isso. É o segundo momento Segundo momento, vamos lá. De diminuição da proteção constitucional do parlamento. Preciso que o pessoal lembre um pouco da história. O Nestor Severo estava preso. O filho do Nestor Severo é chamado pelo senador Delcídio do Amaral para conversar. Ele vai com um gravador. E ele grava o senador dizendo o seguinte: olha, fala para o seu pai ficar quieto, que a gente garante uma mesada até o final da vida dele, e nós temos gente no Supremo, que vai garantir a liberdade dele. Eu me lembro que eu estava aqui dormindo em casa, ia dormir, Jornal da Globo, aparece uma notícia: membros do Supremo reunidos. Eu falei, cara, membros do Supremo reunidos em sessão secreta às 11 da noite, vai dar merda no dia seguinte. E deu. O que os ministros consideraram? Isso foi ratificado pela segunda turma, inclusive pelo ministro Celso de Mello. Eles disseram o seguinte, que eu trago até o dispositivo aqui, vou ler para os colegas: ante o exposto, presente situação de flagrância e os requisitos do artigo 312, decreto a prisão cautelar do senador Delcídio Amaral, observadas as especificações apontadas e ad referendum tantum da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Eles consideraram o seguinte: o ministro relator, ministro Teori, considerou o seguinte: olha, 324, inciso 4, está presente. O que ele está fazendo é tentar destruir prova. Logo, é um crime inafiançável, decreto a prisão cautelar. Pedro, nós um crime inafiançável não. No crime inafiançável é uma situação de inafiançabilidade. Situação, exatamente. O que é interessante é porque o crime era de organização criminosa e não era um crime inafiançável. Então, é uma situação de inafiançabilidade. Isso. Porque presente o 324, inciso 4. Isso. Vamos ler. 324, inciso 4. Não será concedida fiança quando presentes os requisitos da preventiva. Isso. Ou seja, se não será concedida fiança, criou-se uma situação de inafiançabilidade decorrente da lei, apesar do crime ser afiançável. É isso? É mais ou menos isso. Eles fizeram essa salada. E mais, tem uma outra crítica que eu faço. O que eles disseram foi decreto a prisão cautelar. Eles não disseram prisão preventiva. E por quê? Para afastar, para fugir do texto constitucional. Nenhum juiz, Pedro, decreta prisão cautelar. Os juízes decretam prisão preventiva, prisão temporária, eles decretam a espécie, eles não decretam o gênero. E aí, nós discutimos isso já. Qual é a sua opinião sobre isso que eles fizeram? Você acha que pode?
Então, o que eu acho, o que é muito claro para mim, a regra constitucional só cabe prisão em caso de flagrante de crimes inafiançáveis. Até no livro, aqui, quem está com a última edição do meu livro, eu coloco na nota de rodapé os crimes inafiançáveis, descrevo todos eles aqui previstos na Constituição, e o crime em discussão não era um crime inafiançável, era organização criminosa. Era uma situação de flagrante, porque se entendeu tratar-se de crime permanente. Sim. E a inafiançabilidade decorreu do 324, inciso 4, porque presentes os requisitos da preventiva. Então se criou-se uma situação de inafiançabilidade legal, derrotando a regra específica da Constituição. Não é a Constituição. Aqui não aplicou a regra constitucional. Criou-se uma situação nova, diante de situações particulares do caso concreto. E você pensei muito, e acho que eu acho possível, o Supremo criou uma situação nova. Vamos dizer assim, será que ele chegou até a legislar? Dá para discutir isso. Mas eu entendo que existem outros valores da Constituição que, numa ponderação, poderiam justificar a derrota da regra, ou seja, o afastamento da regra constitucional e a valorização de outros preceitos, como moralidade, princípio republicano, etc., a justificar uma situação muito, como disseram alguns ministros, de superlativa excepcionalidade, a justificar a prisão, aspas, cautelar. Eu pensei muito e entendo que daria para se justificar com base em outros valores, preceitos e princípios da Constituição, mas desde que eu admita que tem uma regra que foi afastada tendo em vista outros valores constitucionais. É complicado, tem muita gente que vai dizer que é um absurdo. Regra não se afasta, mas existem outras disposições que poderiam. Esta é a ideia, derrotabilidade da regra, é o que a gente, até no livro, fala lá na parte de hermenêutica. Não sei como é que você pensa sobre isso, Bandeira. Qual que é a sua visão? Olha, eu vou fazer uma separação aqui. Primeiro o professor vai falar, depois o juiz. Como professor, opa, gostei. Pedro, eu discordo totalmente do que você está falando. Eu não concordo, estou convicto de que não foi correta a decisão do Supremo, que o Supremo não poderia ter feito isso. E eu falo isso para os meus alunos da graduação. Só que daí eu também digo para eles o seguinte, agora eu vou virar a chavinha, o professor vai embora e o juiz vai entrar em sala de aula. Eu me imagino como juiz. Eu me imagino, por exemplo, no lugar do Celso de Mello. Celso de Mello tem um carinho enorme. Ele foi promotor na vara onde eu fui juiz depois, na vara de registros públicos. Ele foi professor do Damásio, onde eu sou professor. Ele é do interior, como eu sou do interior. Celso de Mello, um homem honestíssimo, se vê vendido por um político. Se tem uma coisa que juiz fica puto, Pedro, mas puto, é ter a sua honra vendida. Os antigos chamavam de venda de fumaça. Você vende algo que você não tem. E era óbvio que ele não tinha Celso de Mello. Só que se o Celso de Mello não prende, é como se passasse um recibo de que ele está envolvido de alguma forma. Então, se eu estivesse no lugar de Celso de Mello, como juiz, eu decretaria essa prisão. É interessante, agora, trazendo a visão do juiz, no livro, na página 622, para quem está acompanhando, eu transcrevo algumas passagens interessantes que os ministros usaram para justificar a criação de uma nova situação de prisão que não está na Constituição. Primeiro, a ministra Carmen Lúcia diz: como se cogitar, então, numa situação de absoluta anomalia institucional, jurídica e ética, que os membros daquela casa poderiam decidir livremente sobre a prisão de um de seus membros? Ela se refere ao caso lá de Rondônia. Aí, nesse caso específico, continua ela alerta, aspas, o crime não vencerá a justiça. Um aviso aos navegantes dessas águas turvas
de corrupção e iniquidades. Criminosos não passarão a navalha da desfaçatez e da confusão entre imunidade e impunidade e corrupção. Em nenhuma passagem a Constituição permite impunidade de quem quer que seja. Então, essa é uma parte do voto que está em notícias do dia 25 de novembro de 2015, porque correu em segredo de justiça, então não consigo ler o voto, mas bastante interessante dentro dessa ideia de, ela fala absoluta anomalia institucional, superlativa excepcionalidade, em que ela, e também o ministro Teori usa em finalidade da norma. Qual é o objetivo desta disposição que assegurou a prerrogativa? Não é admitir crime, não é admitir com a imunidade que se pratique crime ou se viole a Constituição. Então, se construiu desta maneira uma situação bastante interessante que eu achei bastante adequada dentro da ideia e fico com o Madeira juiz, com o máximo respeito ao Madeira professor. Aí, né? Mas gostei bastante. Professor Madeira, você tem mais algum... Posso avançar Vamos avançar. No livro? No livro do professor Madeira, ele continua o histórico. Então falamos, só para deixar claro quem está anotando, falamos da regra 88, falamos da emenda 35, 2001, HC 89.417, AC 4039, que é o caso da inafiançabilidade legal, e agora eu chego na ADI 5526. Anotem, meus amigos que estão aí fazendo o caderninho, a ADI 5526 vai se dividir em dois temas importantes, AC 4070 e AC 4327. Anotando, a ADI 5526 divide-se em AC 4070 e AC 4327. Qual é o assunto que nós vamos tratar aqui neste tema? São dois temas importantes. Primeiro, se é possível aplicar a parlamentares federais a medida cautelar diversa da prisão. E aí o professor Madeira pode falar bem do aspecto processual, que eu não entendo nada disso. O que é a medida cautelar diversa da prisão? E dois, aplicando, só para pontuar, depois você já vai entrar, Madeira, se é admitido isso, aplicado uma medida cautelar diversa da prisão, se é necessária ou se o caso de controle político do parlamento sobre a medida cautelar diversa da prisão para que ela se efetive. Ou se ela decorre já da decisão judicial. Então são dois temas e eu queria que você começasse explicando o que é uma medida cautelar diversa da prisão. E onde está isso no Código? Houve uma reforma em 2011 e quem tiver com o Código acompanhando, abra no artigo 319 do Código de Processo Penal e esse artigo estabelece quais são as medidas cautelares diversas da prisão e dá um rol. É uma ideia de progressividade. Então, olha, olhando para a tela, a situação mais branda é a liberdade plena, a mais extrema é a prisão preventiva, e entre elas, nós temos essas figuras do 319. Gostei. O Vittorio Greve, um italiano, ele fala da ideia de progressiva aflitividade. Eu cito também isso no meu livro. E por isso a imagem da escadinha eu acho que é interessante. Entre os extremos, nós temos essas medidas. E o que deixar claro, Madeira, nós estamos falando de prisão cautelar ainda, não é? O extremo não é prisão definitiva de mérito. Não, cautelar. Cautelar, né? Aqui. É isso, né? Porque é tudo cautelar. Estamos discutindo cautelar. Perfeito. Não estamos discutindo prisão-pena. O texto, deixando claro, o caput do 319 diz medidas cautelares diversas da prisão cautelar. Isso. Isso? Então vamos pensar, para o colega que me assiste, para a colega, talvez fique fácil de entender, todo mundo tem um amigo que é gente boa, quer dar paz, quer tranquilo, até que entra futebol no tema. Entrou futebol, o cara fica louco, o cara se transforma, e o cara vai para o campo, entra numa briga e mata alguém. Veja, o cara tem uma vida pacata, trabalho, tudo. O único problema dele é futebol. O que a gente pode fazer? Proibir de frequentar o campo. Proibir de ir a jogos. Obrigar que, no momento do jogo, ele esteja em uma delegacia.
Então, é a ideia de medida cautelar diversa da prisão. E aí, o Supremo discutiu se isso pode ser aplicado aos parlamentares e, em sendo aplicado, se está sujeito ao controle político, e depois discutiu-se se isso se aplica aos parlamentares estaduais também. Que é a decisão da semana passada. Isso. Então vamos lá. Primeiro caso, então. Adorei a história da escadinha. Perfeito, Madeira. Sensacional. Vamos falar o primeiro caso, que é a AC 4070. Primeira situação em que o Supremo determinou ou reconheceu a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão foi na AC 4070. E ela envolvia o então deputado federal Eduardo Cunha, que era presidente da casa. E a decisão foi tomada pelo ministro Teori Zavascki, que determinou a suspensão do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do exercício do mandato de deputado federal e, por consequência, da função de presidente da Câmara dos Deputados. Ele aplicou na sua escadinha, professor Madeira, o artigo 282, combinado com o 319, inciso 6, suspensão do exercício da função pública. Perfeito? Sim. 319, inciso 6. Maravilha. A Câmara aceitou com tranquilidade e o Eduardo Cunha foi afastado. Ninguém discutiu isso. Até porque o Eduardo Cunha, não sei se você lembra naquela época, ele estava sendo muito mal visto por todo mundo, pela sociedade e pelo próprio parlamento. Então ninguém queria segurar ele. Ninguém queria segurar ele. Então foi com muita tranquilidade que o Supremo aplicou uma medida cautelar diversa da prisão. E eu estou falando do plenário que referendou, pleno referendando a decisão do Teori Zavascki. Com muita tranquilidade. Aplicou a medida cautelar diversa da prisão. A Câmara obedeceu e ponto, a vida seguiu. Isso eu estou me referindo a 2016. O que aconteceu? A mesma situação ocorre agora, como é público, eu vou dizer o nome, com o senador Aécio Neves. Público, então estou dizendo o nome dele porque é público. Presidente do Senado, da Casa. E, no caso específico, se aplica medida cautelar diversa da prisão, que aqui no livro, quem está com a página 624, eu vou ler o que se aplicou. Aplicou-se. É a C 4327 que os amigos anotaram, né? A 4327 agora. Aplicou-se. 1. Suspensão do exercício das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública. 2. Proibição de contatar qualquer outro investigado ou réu no conjunto dos feitos em tela. 3. Proibição de se ausentar do país devendo entregar passaporte. Então, é o 319, inciso 5. É isso, né? Na sua escadinha. E aí o que aconteceu, professor Madeira? Então, o judiciário disse, assim como fizemos com o Eduardo Cunha, Aécio Neves, a mesma regra vale para você. Estamos aplicando uma medida cautelar diversa da prisão e, portanto, é isso aí. Quem manda aqui é a gente. O que aconteceu? O Senado falou não. Não vou obedecer à decisão judicial. Como diz o narrador aqui no Brasil, ele falou, aqui não, neném. Meu amigo, disseram, não vamos obedecer à decisão do Supremo, porque quem manda aqui é a gente. E aí criou uma crise institucional absurda, porque o Senado marcou data. Até no livro eu coloco aqui, é o ofício, anotem, 70/2017, um ofício formal, marcando pauta para que o Senado apreciasse a decisão judicial, entendendo o Senado que deveria ser aplicado por analogia o 53, parágrafo 2º, que fala em controle político. Mas veja, a decisão do Supremo era cumpra, e o Senado descumpriu. Crime de responsabilidade, tudo que se possa imaginar. É um absurdo isso. A maneira do Senado ter feito à época era, diante de decisão judicial, ter interposto uma medida judicial, um recurso, e não um descumprimento político do nada. Pedro, manda ver. Uma coisa importante, só abrindo um pequeno parênteses nisso que você está falando, não deixa de ser curioso que
um dos líderes do descumprimento da decisão, que é o senador Renan Calheiros, se viu esse ano vítima de descumprimento de decisão. Quando o Supremo falou o voto tem que ser secreto para a eleição do presidente da casa, o que os senadores fizeram? Descumpriram. Os senadores abriram o voto. Então, percebam como é importante cumprir decisões judiciais, porque o mundo gira e uma hora você vai ser a vítima do descumprimento. Então, não existe descumprimento do bem e do mal. Existe o puro e simples descumprimento. E uma hora ele vai te atingir, como atingiu o senador Renan Calheiros este ano, na votação da mesa do Senado, da presidência do Senado. Bom, diante dessa crise institucional, o plenário do Supremo resolveu, então, pautar a ADI 5526. Lembra que eu disse? E no seu livro você colocou muito bem esse histórico. A ADI 5526 se divide em AC 4070 e AC 4327. Como criou-se essa crise institucional, o presidente do Supremo, que é quem define pauta, a pauta de julgamento, quem define sozinho é o presidente. Ele pauta o que ele quiser. Por isso que o poder do presidente é muito grande. Se ele quiser engavetar um assunto, como é o caso da prisão em segunda instância, ele não pauta nunca. E a gente está aguardando a decisão do Supremo ou tira da pauta. E esse foi um caso que este tema já era objeto da ADI 5526 desde 2016. Estou falando de um ano depois. Então, o que eles fizeram? Quando se marcou a data para o Senado apreciar a decisão judicial de modo arbitrário, o presidente Supremo, ele falou, pauta para a semana seguinte. Pauta para o dia 11/10/2017. A audiência do Senado estava marcada para o dia 17/10/2017. Pautaram para o dia 11/10/2017. ADI 5526. E nesta ADI o Supremo definiu duas questões extremamente importantes. Uma mais fácil e outra mais difícil. Eu vou falar mais fácil, você fala mais difícil. Primeira tese definida pelo Supremo. 10-1. 10-1. Foi tranquilo. É possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É possível. 10-1. E, portanto, essa escadinha que o professor Madeira falou do 319. Eles não estão legislando, eles estão aplicando a lei. Tem regra, tem lei. E, portanto, é possível. 10-1. É possível aplicar o 319. Não apenas a prisão cautelar, mas as outras medidas cautelares diversas da prisão. E decidiram mais no assunto, professor Madeira. Aí eu vou dizer, deixo para você, que foi muito apertado. E nós vamos debater sobre ele. Qual foi a segunda tese, Madeira? A segunda tese foi que essa decisão está submetida ao controle político. Então, a casa respectiva vai analisar se mantém ou não esta decisão. Pedro, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, então deixando claro, esta segunda tese que se admitiu na ADI 5526 foi por 6-5, uma votação bastante apertada, portanto dividiu a casa. A minha opinião, e eu até coloco isso no livro, eu deixo qual é a minha opinião, é que o Supremo, ele não poderia ter feito isso. Depois eu quero saber a sua. O Supremo, na minha visão, ele legislou, ele admitiu que se estabelecesse